Quando Antônio Benedito entrou no banco vestindo roupas simples de fazendeiro, ninguém imaginava que seus bolsos guardavam o segredo de uma fortuna de milhões. O gerente Rafael Monteiro cometeu o maior erro da sua carreira ao desafiar o homem errado na hora errada. O sol da tarde aquecia as ruas movimentadas do centro da cidade quando Antônio Benedito estacionou sua caminhonete desgastada em frente ao imponente edifício do Banco Central Metropolitano. Suas mãos calejadas seguraram o volante por alguns instantes, observando através do para-brisa as pessoas bem vestidas que entravam e saíam do estabelecimento financeiro. Suspirou profundamente, ajustou o chapéu de palha sobre a cabeça grisalha e desceu do veículo. Vestia uma camisa xadrez desbotada, calça jeans com remendos nas barras e botas de couro gastas pelo tempo. No bolso da camisa, guardava cuidadosamente um envelope amarelado contendo documentos que poucos no mundo conheciam a verdadeira importância. Antônio não era apenas um fazendeiro simples do interior. Era o proprietário de vastas extensões de terra ricas em recursos naturais, mas preferia manter sua fortuna em segredo, longe dos olhares curiosos e das intenções duvidosas. Ao atravessar as portas de vidro do banco, sentiu imediatamente o ar-condicionado gelado contrastar com o calor que vinha da rua. O ambiente era luxuoso, com pisos de mármore reluzente, lustres de cristal pendendo do teto alto e poltronas de couro dispostas estrategicamente para os clientes aguardarem. Funcionários bem vestidos circulavam com pressa, carregando papéis e atendendo pessoas que claramente pertenciam a uma classe social elevada. Antônio dirigiu-se ao balcão de informações, onde uma jovem recepcionista chamada Marina organizava alguns documentos. Ela ergueu os olhos e, ao vê-lo, não conseguiu disfarçar uma expressão de surpresa e leve desconforto. Seu olhar percorreu rapidamente das botas sujas até o chapéu de palha, fazendo um julgamento silencioso, mas evidente. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" perguntou Marina, forçando um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "Bom dia, moça. Preciso falar com o gerente sobre uma conta que tenho aqui no banco", respondeu Antônio com voz calma e educada, retirando o envelope do bolso. Marina hesitou por um momento, olhando novamente para sua aparência simples. "O senhor tem conta conosco? Qual seria o tipo de conta?" "Tenho, sim. É uma conta especial, mas prefiro conversar diretamente com o responsável." A recepcionista trocou olhares com uma colega que passava próximo e sussurrou algo inaudível. Depois, voltou sua atenção para Antônio com um sorriso forçado. "Vou verificar se o gerente Rafael Monteiro pode atendê-lo. O senhor poderia aguardar ali nas poltronas?" Antônio assentiu e caminhou até a área de espera. Sentou-se em uma das poltronas de couro, colocando o chapéu sobre o colo e observando o movimento ao redor. Percebia os olhares curiosos de outros clientes, alguns sussurrando entre si enquanto o observavam. Uma senhora elegante segurou a bolsa mais próxima ao corpo quando ele passou perto. Um empresário de terno ajustou o nó da gravata e mudou de lugar, como se a simples presença de Antônio o incomodasse. Minutos depois, Marina retornou acompanhada de um homem alto, de aproximadamente 40 anos, cabelos bem cortados e terno impecável. Rafael Monteiro era conhecido por sua arrogância disfarçada de profissionalismo. Tinha construído uma carreira sólida no banco, tratando bem apenas os clientes que considerava importantes, enquanto dispensava aqueles que julgava indignos de sua atenção. "O senhor é quem está procurando atendimento?" perguntou Rafael, parando a uma distância considerável e cruzando os braços. Antônio se levantou respeitosamente. "Sim, senhor. Sou Antônio Benedito. Preciso tratar de assuntos relacionados à minha conta." Rafael olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe da vestimenta simples do fazendeiro. Seus olhos se detiveram nas botas empoeiradas e na camisa desbotada, e um sorriso sarcástico começou a se formar em seus lábios. "Entendo.
E que tipo de conta o senhor possui conosco? Uma conta empresarial. Tenho alguns investimentos e propriedades que preciso movimentar. O gerente soltou uma risada baixa, mas audível o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem. Investimentos? Propriedades? Senhor. Rafael fez uma pausa dramática, olhando novamente para a aparência de Antônio. Pelo que posso observar, o senhor deve ter algum engano. Este é um banco que atende empresários e investidores de alto padrão. Talvez o senhor esteja procurando uma agência mais adequada ao seu perfil. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Antônio sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ao redor, alguns clientes pararam suas conversas para observar a cena que se desenrolava. Marina baixou os olhos, claramente constrangida com a situação, mas não teve coragem de intervir. Senhor Rafael, eu realmente tenho conta neste banco. Posso mostrar os documentos se necessário. Documentos? Rafael riu mais alto desta vez. Senhor, não precisa inventar histórias. Posso entender que talvez o senhor esteja passando por dificuldades financeiras e precise de algum tipo de empréstimo ou financiamento para pequenos produtores rurais. Mas, honestamente, com essa apresentação pessoal, o gerente fez uma pausa teatral, olhando ao redor para ter certeza de que tinha audiência. Alguns funcionários se aproximaram discretamente, curiosos com a situação. Uma mulher bem vestida sussurrava algo no ouvido de sua acompanhante, apontando sutilmente para Antônio. Vou ser bem direto com o senhor, continuou Rafael, aumentando ligeiramente o tom de voz. Neste banco, trabalhamos com pessoas que movimentam quantias significativas. Clientes que fazem a diferença para nossa instituição. Não é um lugar para pequenos favores ou contas básicas. Antônio respirou fundo, sentindo a humilhação crescer, mas decidiu tentar mais uma vez. Senhor Rafael, eu entendo sua preocupação, mas posso garantir que sou cliente deste banco há anos. Minha conta tem movimentações regulares e... Ah, é mesmo? Rafael interrompeu, cruzando os braços e inclinando a cabeça com expressão zombeteira. E que tipo de movimentação seria essa? Depósitos de venda de verduras na feira, pagamentos de aposentadoria rural? As risadas abafadas de alguns funcionários ecoaram pelo saguão. Marina olhava para o chão, visivelmente desconfortável. Um segurança se aproximou discretamente, claramente instruído a intervir se necessário. Vou fazer uma proposta, disse Rafael, erguendo a voz para que todos pudessem ouvir claramente. Se o senhor realmente tem uma conta conosco e conseguir provar que tem algum saldo significativo, eu pessoalmente dobro qualquer valor que estiver depositado. Que tal? A proposta soou como um desafio público, uma aposta que Rafael tinha certeza absoluta de que ganharia. Ele conhecia bem o perfil de seus clientes importantes e estava convicto de que aquele homem simples não passava de alguém que havia se confundido de banco ou estava tentando algum tipo de golpe. Mas preciso alertá-lo, continuou o gerente, sorrindo com malícia. Se não conseguir comprovar, peço gentilmente que se retire das nossas dependências e procure um estabelecimento mais adequado ao seu padrão social. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos os olhares estavam fixos em Antônio, que permanecia de pé, segurando firme o envelope em suas mãos. O fazendeiro olhou ao redor, vendo as expressões de expectativa, julgamento e curiosidade mórbida das pessoas que o cercavam. Naquele momento, Antônio tomou uma decisão que mudaria não apenas sua própria vida, mas a de todas as pessoas presentes naquele banco. Lentamente, abriu o envelope amarelado e retirou um documento oficial. Seus olhos encontraram os de Rafael, que ainda mantinha o sorriso arrogante estampado no rosto. Aceito sua proposta, senhor Rafael, disse Antônio com voz firme e serena. Mas espero que o senhor esteja preparado para as consequências do que acabou de dizer. A expressão de Rafael vacilou por um instante, mas rapidamente recuperou a compostura.
Afinal, que tipo de surpresa um fazendeiro maltrapilho poderia ter? Na pior das hipóteses, teria alguns milhares de reais guardados. Nada que não pudesse pagar facilmente para se livrar daquela situação constrangedora. Perfeitamente preparado, respondeu Rafael, estendendo a mão em direção ao documento. Vamos resolver isso de uma vez por todas. O documento tremulou levemente nas mãos de Antônio, enquanto ele o estendia para Rafael. O gerente pegou o papel com um sorriso confiante, esperando encontrar talvez um extrato simples de conta-poupança ou algum comprovante de aposentadoria rural. Seus olhos percorreram rapidamente as primeiras linhas e sua expressão começou a mudar drasticamente. O sorriso arrogante desapareceu por completo. Suas sobrancelhas se franziram e ele releu o documento 2, 3 vezes. O papel em suas mãos era um extrato oficial da conta empresarial de Antônio Benedito, mostrando um saldo que fez suas pernas tremerem. 87.452.000 reais. Isso não pode estar certo, murmurou Rafael com a voz embargada. Suas mãos começaram a suar frio enquanto segurava o documento que confirmava sua maior humilhação profissional. Marina, que observava tudo de longe, percebeu a mudança radical na expressão de seu chefe e se aproximou curiosa. Os outros clientes também notaram que algo extraordinário estava acontecendo. O ambiente, antes repleto de sussurros de zombaria, agora estava tomado por um silêncio tenso e expectante. «Há algum problema com minha conta, Sr. Rafael?» perguntou Antônio, mantendo a voz calma, mas permitindo que um leve sorriso tocasse o canto de seus lábios. Rafael engoliu em seco, sentindo o mundo girar ao seu redor. 87 milhões. A quantia representava mais dinheiro do que muitas empresas da cidade movimentavam em anos inteiros. E ele havia acabado de prometer dobrar qualquer valor que encontrasse na conta daquele homem. Senhor Benedito, a voz de Rafael saiu rouca e trêmula. Preciso verificar essas informações no sistema do banco. Talvez haja algum equívoco. Fique à vontade, respondeu Antônio, cruzando os braços e observando o desespero crescer nos olhos do gerente. Mas espero que se lembre da promessa que fez na frente de todas essas pessoas. Rafael correu até o computador mais próximo, digitando furiosamente os dados da conta de Antônio. Marina o acompanhou, tentando entender o que estava acontecendo. Outros funcionários se aproximaram, sussurrando entre si sobre a súbita mudança no comportamento de seu chefe. «Marina!» chamou Rafael com voz desesperada. «Chame o diretor Paulo Henrique imediatamente. Diga que é urgente, muito urgente». Enquanto aguardava, Rafael olhava alternadamente para a tela do computador e para Antônio, que permanecia sereno na área de espera. Os números na tela confirmavam exatamente o que estava no documento impresso. Não havia erro, não havia engano. Aquele homem simples, vestido com roupas humildes, era um dos clientes mais importantes de todo o banco. Minutos depois, um homem distinto de cabelos grisalhos se aproximou rapidamente. Paulo Henrique Soares era o diretor regional do Banco Central Metropolitano, conhecido por sua experiência e profissionalismo. Ao ver a expressão de pânico de Rafael, soube imediatamente que algo sério havia acontecido. «O que está acontecendo aqui, Rafael?» perguntou Paulo Henrique em voz baixa, mas firme. «Diretor, eu cometi um erro terrível», Rafael balbuciou, mostrando o extrato bancário. «Este senhor é Antônio Benedito e eu não o reconheci como cliente». Paulo Henrique pegou o documento e seus olhos se arregalaram ao ver os números. Conhecia muito bem aquela conta. Antônio Benedito era filho de um dos fundadores de uma das maiores empresas agropecuárias da região. Após herdar as terras do pai, descobriu que suas propriedades continham reservas minerais valiosas e fonte de água pura, transformando-o em um dos homens mais ricos do estado. «Meu Deus, Rafael, o que você fez?» sussurrou Paulo Henrique, sentindo o sangue gelar em suas veias. Eu o humilhei publicamente.
Disse que ele não tinha perfil para ser cliente aqui. E pior, Rafael engoliu em seco. Eu prometi dobrar qualquer quantia que ele tivesse na conta. O diretor fechou os olhos, calculando mentalmente. Dobrar 87 milhões significaria 174 milhões de reais. Uma quantia que poderia falir a agência e custar o emprego de dezenas de funcionários. Rafael, você tem ideia da gravidade do que acabou de me contar? Paulo Henrique tentava manter a voz baixa, mas a indignação era evidente. Antônio Benedito não é apenas um cliente importante. Ele é um dos principais acionistas minoritários do banco. Suas movimentações financiam parte significativa de nossas operações na região. Enquanto isso, Antônio observava a movimentação dos funcionários com serenidade. Várias vezes ao longo de sua vida, havia enfrentado situações semelhantes, pessoas que o julgavam pela aparência simples, sem imaginar que por trás daquela humildade havia uma das maiores fortunas da região. Uma jovem chamada Beatriz, que trabalhava como caixa há poucos meses, se aproximou timidamente de Marina. Marina, quem é aquele senhor? Por que o gerente Rafael está tão nervoso? Beatriz, acho que estamos presenciando o maior constrangimento da história deste banco, respondeu Marina, observando a cena com uma mistura de fascínio e horror. Paulo Henrique respirou fundo e caminhou em direção a Antônio. Sabia que precisava controlar a situação antes que ela se tornasse ainda mais grave. A reputação do banco e o emprego de muitas pessoas dependiam de como ele lidaria com aquele momento. Senhor Benedito, disse Paulo Henrique, curvando-se ligeiramente em sinal de respeito. Sou Paulo Henrique Soares, diretor desta agência. Gostaria de me desculpar profundamente pelo tratamento inadequado que o senhor recebeu hoje. Antônio se levantou, mantendo a dignidade que sempre o caracterizou. Senhor Paulo Henrique, agradeço suas palavras, mas creio que quem deve se desculpar é o gerente Rafael. E mais importante ainda, precisa cumprir a promessa que fez publicamente. O diretor olhou para Rafael, que estava pálido como papel. Toda a confiança e arrogância que o gerente demonstrara anteriormente havia evaporado completamente. Agora, ele parecia um homem desesperado, buscando uma saída para uma situação que ele mesmo havia criado. Senhor Benedito, tentou Paulo Henrique, talvez possamos encontrar uma solução mais razoável para essa situação. Entendo que houve uma promessa, mas uma promessa feita publicamente, na frente de todos estes clientes e funcionários, interrompeu Antônio, olhando ao redor. Vocês me julgaram pela minha aparência, me trataram como se eu fosse inferior, e agora querem fugir das consequências? As palavras de Antônio ecoaram pelo saguão do banco. Os clientes que haviam assistido à humilhação inicial agora observavam com interesse renovado. A mulher elegante, que antes segurava a bolsa com medo, se aproximou discretamente, querendo ouvir melhor o desenrolar da história. Rafael se aproximou com passos trôpegos, o orgulho completamente destruído. Senhor Benedito, eu peço suas mais sinceras desculpas. Reconheço que cometi um erro imperdoável, mas a quantia é impossível de ser cumprida. Impossível? Antônio ergueu uma sobrancelha. Então o senhor admite que fez uma promessa que não pode cumprir? Na frente de todos esses clientes? O fazendeiro fez uma pausa, observando o desespero nos olhos de Rafael. Naquele momento, tomou uma decisão que surpreenderia a todos os presentes. Senhor Rafael, vou lhe dar uma oportunidade de redenção, disse Antônio, sua voz ganhando um tom mais suave. Uma chance de aprender uma lição valiosa sobre respeito e humildade. Rafael ergueu os olhos, uma centelha de esperança brilhando em meio ao desespero. Mas antes, continuou Antônio, quero que o senhor entenda exatamente quem sou e por que sua atitude foi tão prejudicial. O silêncio no banco era ensurdecedor. Antônio caminhava lentamente pelo saguão, observando cada rosto ao seu redor.
Funcionários, clientes, seguranças, todos aguardavam suas próximas palavras com uma mistura de curiosidade e apreensão. Rafael permanecia de pé, tremendo visivelmente, enquanto Paulo Henrique tentava manter a compostura diante da situação mais delicada de sua carreira. "Senhor Rafael", começou Antônio, sua voz calma, mas carregada de emoção. "Quando eu era jovem, meu pai costumava me levar para trabalhar na roça antes mesmo do sol nascer. Minhas mãos se machucavam com as ferramentas, minha pele queimava sob o sol escaldante, mas ele sempre dizia uma frase que nunca esqueci." Antônio fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem no ambiente. Marina se aproximou discretamente, tocada pela sinceridade na voz do fazendeiro. Ele dizia: "Filho, nunca julgue uma pessoa pela roupa que veste ou pelo carro que dirige. O verdadeiro valor de alguém está no coração, na honestidade e na forma como trata aqueles que considera menores que si mesmo." Rafael baixou a cabeça, sentindo cada palavra como uma punhalada em sua consciência. Lembrou-se de todas as vezes que havia tratado mal pessoas simples que buscavam atendimento no banco, sempre priorizando aqueles que aparentavam ter dinheiro. "Quando herdei as terras do meu pai", continuou Antônio, "descobri que além das plantações existiam recursos naturais valiosos enterrados há milhares de anos. De uma hora para outra, me tornei um homem muito rico. Mas sabe o que não mudou em mim?" Antônio olhou diretamente nos olhos de Rafael. "Continuei sendo a mesma pessoa. Continuo usando as mesmas roupas simples, dirigindo a mesma caminhonete velha, tratando com respeito desde o peão da fazenda até o empresário mais importante da cidade." Beatriz, a jovem caixa, sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Nunca havia presenciado uma lição tão poderosa sobre humildade e valores humanos. "O dinheiro, senhor Rafael, deveria ser uma ferramenta para fazer o bem, não uma razão para se sentir superior aos outros", disse Antônio, sua voz ganhando intensidade emocional. "Durante todos esses anos, usei minha fortuna para construir escolas na zona rural, perfurar poços artesianos em comunidades carentes, financiar tratamentos médicos para famílias que não tinham condições." Paulo Henrique assentiu, lembrando-se das inúmeras transferências que Antônio fazia mensalmente para instituições de caridade. O fazendeiro era discreto sobre suas doações, nunca buscando publicidade ou reconhecimento público. "Mas hoje", continuou Antônio, "fui humilhado publicamente por alguém que deveria entender que cada pessoa que entra neste banco merece respeito, independentemente de sua condição social." Rafael sentiu as pernas fraquejarem. A culpa e a vergonha eram esmagadoras. Percebeu que durante anos havia perpetuado exatamente o tipo de preconceito que acabara de ouvir ser descrito com tanta eloquência. "Senhor Benedito", Rafael conseguiu murmurar, "como posso me redimir? Como posso consertar o mal que causei?" Antônio observou o gerente por um longo momento. Via em seus olhos não apenas arrependimento, mas uma genuína vontade de mudança. Era exatamente essa transformação que buscava provocar. "Primeiro, quero que o senhor cumpra sua promessa", disse Antônio, causando nova onda de pânico em Rafael. "Mas não da forma como imagina." O fazendeiro se dirigiu ao centro do saguão, onde todos pudessem ouvi-lo claramente. "Senhor Rafael prometeu dobrar qualquer quantia que eu tivesse na conta. Minha conta possui 87 milhões de reais. Isso significaria que ele deveria me pagar 174 milhões. Murmúrios de incredulidade ecoaram entre os presentes. Era uma quantia impossível para qualquer funcionário do banco. "Mas", continuou Antônio, erguendo a voz, "não vou cobrar essa dívida dele. Em vez disso, vou fazer uma proposta diferente." Rafael ergueu os olhos, uma centelha de esperança renascendo em seu peito.
Quero que o senhor me ajude a identificar todas as pessoas que frequentam este banco e que poderiam se beneficiar de ajuda financeira. Famílias em dificuldades, pequenos empreendedores que precisam de crédito, estudantes que sonham com educação superior, mas não têm recursos. A proposta de Antônio deixou todos boquiabertos. Paulo Henrique sorriu, reconhecendo mais uma vez a generosidade extraordinária de seu cliente mais valioso. Durante os próximos meses, explicou Antônio, vamos criar um programa de assistência social ligado a este banco. Você, senhor Rafael, será o responsável por coordenar essa iniciativa. Seu trabalho será identificar pessoas necessitadas e garantir que recebam o apoio adequado. Marina se aproximou, emocionada com a proposta. Senhor Benedito, isso seria maravilhoso. Vejo tantas pessoas que vêm aqui desesperadas, precisando de ajuda. Exatamente, sorriu Antônio. E quero que o senhor Rafael aprenda a olhar para cada uma dessas pessoas com compaixão, não com julgamento. Rafael se adiantou, tremendo de emoção. Senhor Benedito, eu não sei como agradecer essa oportunidade. Prometo que vou me dedicar completamente a esse projeto. Vou aprender a ser uma pessoa melhor. Não me prometa, disse Antônio, colocando a mão no ombro do gerente. Prometa a si mesmo. Prometa a cada pessoa que vai atender daqui para frente. Prometa que nunca mais julgará alguém pela aparência. Neste momento, uma senhora idosa que havia observado toda a cena se aproximou timidamente. Chamava-se Esperança e havia entrado no banco para tentar resolver problemas com sua aposentadoria. Senhor, disse ela com voz trêmula, nunca vi tamanha bondade em toda a minha vida. O senhor poderia ter destruído esse rapaz, mas escolheu ensiná-lo. Isso é um milagre. Antônio sorriu carinhosamente para Dona Esperança. Minha senhora, todos nós cometemos erros. O importante é ter a oportunidade de aprender e melhorar. Paulo Henrique se aproximou, ainda processando tudo o que havia presenciado. Senhor Benedito, em nome do banco, gostaria de formalizar nosso apoio total à sua proposta. Vamos disponibilizar toda a estrutura necessária para esse programa social. Perfeito, respondeu Antônio, mas quero que fique claro, isso não é caridade, é justiça social. É dar oportunidades para pessoas que merecem uma chance na vida. Rafael, ainda visivelmente emocionado, se dirigiu aos funcionários que observavam a cena. Pessoal, hoje aprendi a lição mais importante da minha carreira. A partir de agora, cada cliente que entrar neste banco será tratado com o máximo respeito, independentemente de sua condição social. Beatriz aplaudiu, seguida por Marina e outros funcionários. O ambiente antes tenso e constrangedor agora estava carregado de esperança e renovação. Senhor Rafael, disse Antônio, nossa conversa ainda não terminou. Há uma última coisa que preciso compartilhar com o senhor. Algo que pode mudar para sempre sua perspectiva sobre julgamentos precipitados. Rafael aguardava ansiosamente as próximas palavras de Antônio. O ambiente no banco havia se transformado completamente, de um local frio e impessoal para um espaço onde uma lição profunda sobre humanidade estava sendo ensinada. Os funcionários e clientes presentes pareciam hipnotizados pela sabedoria e compaixão demonstradas pelo humilde fazendeiro. Senhor Rafael, começou Antônio, sua voz carregada de uma emoção diferente, mais íntima. Há algo sobre minha história que poucas pessoas conhecem. Algo que explica por que nunca consigo aceitar quando vejo alguém sendo humilhado ou menosprezado. O fazendeiro caminhou até uma das poltronas e se sentou, convidando os outros a se aproximarem. Marina, Beatriz, Paulo Henrique e até alguns clientes formaram um semicírculo informal ao seu redor. A mulher elegante, que antes segurava a bolsa com receio, agora se aproximava com curiosidade genuína. Quando eu tinha apenas 12 anos, relatou Antônio, meu pai passou por uma crise financeira terrível. Uma seca devastou nossa região por 3 anos consecutivos. Perdemos praticamente toda a plantação e a maior parte do gado. Ficamos na miséria absoluta.
Dona Esperança se aproximou mais, seus olhos já lacrimejando ao pressentir uma história tocante. Um empresário que antes havia mudado de lugar para longe de Antônio, agora se inclinava para ouvir melhor. Naquela época, minha mãe, Conceição Benedito, era uma mulher forte e trabalhadora. Tinha mãos delicadas, mas que não temiam o trabalho pesado quando necessário. Ela cuidava de nossa pequena horta, costurava roupas para fora e fazia doces para vender na cidade apenas para conseguir algumas moedas. A voz de Antônio carregava uma saudade profunda, misturada com orgulho e dor. Marina sentiu um nó na garganta ao imaginar a luta daquela família. Minha mãe teve que vender todas as joias que havia herdado da minha avó para comprar comida. Uma por uma, entregou suas únicas lembranças de família em troca de farinha, feijão e açúcar. Mesmo assim, muitas vezes íamos dormir com fome. Meu pai, orgulhoso como era, se recusava a pedir ajuda a qualquer pessoa. Rafael escutava cada palavra com atenção total, começando a entender de onde vinha a compaixão extraordinária daquele homem. Sua própria infância privilegiada nunca lhe havia ensinado sobre verdadeiras dificuldades. Lembro-me de uma noite específica, continuou Antônio, fechando os olhos como se revivesse aquele momento, quando minha mãe me chamou para conversar. Ela estava sentada na varanda de nossa casa simples, olhando para as estrelas. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de preocupação. Beatriz se aproximou mais, completamente envolvida pela narrativa. Ela me disse que no dia seguinte iríamos ao banco da cidade tentar conseguir um empréstimo emergencial. Explicou que era nossa última esperança para salvar a fazenda e garantir que tivéssemos comida na mesa. Pediu-me para não ter vergonha de nossa situação, pois trabalho honesto nunca é motivo de desonra. Antônio fez uma pausa, bebendo um gole de água que Marina havia trazido discretamente. Naquela manhã, minha mãe acordou muito cedo. Ela havia separado suas melhores roupas, que já estavam gastas pelo tempo e uso, mas que ela havia passado e arrumado com todo cuidado. Penteou meus cabelos com carinho e me vestiu com a única camisa que não tinha remendos visíveis. O fazendeiro sorriu melancolicamente ao relembrar os cuidados de sua mãe. Durante o caminho até a cidade, ela me ensinou como me comportar no banco. Disse para falar apenas quando perguntassem algo diretamente, manter a postura ereta e sempre olhar nos olhos das pessoas ao conversar. Dignidade, ela dizia, é algo que ninguém pode tirar de nós, filho. Paulo Henrique balançou a cabeça, admirando a sabedoria daquela mulher que nunca conhecera pessoalmente, mas que claramente havia criado um homem extraordinário. Quando chegamos ao Banco Regional do Interior, o sentimento que tive foi exatamente o que senti hoje ao entrar aqui, disse Antônio, olhando ao redor do saguão. O ambiente era intimidador para uma criança pobre. Mármore frio, funcionários bem vestidos, clientes que claramente pertenciam a um mundo diferente do nosso. Marina imaginou aquela criança de 12 anos, de mãos dadas com sua mãe corajosa, enfrentando um ambiente hostil em busca de uma oportunidade. A recepcionista nos olhou da mesma forma que vocês me olharam hoje, com desprezo mal disfarçado, como se nossa presença contaminasse o ambiente elegante. Minha mãe explicou educadamente que precisava falar com o gerente sobre um empréstimo para pequenos produtores rurais. A voz de Antônio ficou mais tensa ao relembrar os momentos seguintes. Fomos direcionados para uma sala de espera nos fundos do banco, longe dos outros clientes. Aguardamos por mais de 2 horas, vendo pessoas que chegaram depois de nós serem atendidas primeiro. Minha mãe não reclamou nenhuma vez. Apenas segurava minha mão e me tranquilizava quando eu ficava inquieto. Rafael sentiu uma pontada de culpa ao reconhecer padrões semelhantes em seu próprio comportamento ao longo dos anos. Finalmente, fomos chamados para falar com o gerente. Era um homem chamado Osvaldo Pereira,
de aproximadamente 50 anos, com bigode grisalho e expressão permanentemente irritada. Ele mal levantou os olhos quando entramos em sua sala. Antônio respirou fundo antes de continuar com a parte mais dolorosa da história. Minha mãe, com toda a dignidade que possuía, explicou nossa situação. Falou sobre a seca, sobre as dificuldades que enfrentávamos, sobre nossa disposição para trabalhar duro e pagar qualquer empréstimo que conseguíssemos. Ela tinha até mesmo preparado um plano de pagamento detalhado, escrito à mão em um caderno velho. Dona Esperança enxugou uma lágrima tocada pela determinação daquela mãe. O gerente Osvaldo ouviu tudo com expressão de tédio e desprezo. Quando minha mãe terminou de falar, ele deu uma risada cruel e disse: "Senhora, este banco não é uma instituição de caridade. Não emprestamos dinheiro para pessoas que claramente não têm condições de pagar." O silêncio no banco era total. Todos pendiam de cada palavra da narrativa. "Mas não foi só isso", continuou Antônio, sua voz tremendo ligeiramente. Ele olhou para nossas roupas simples e disse: "Além disso, vocês nem deveriam estar aqui dentro. Este é um ambiente para pessoas de bem, não para pessoas como vocês." Rafael tapou o rosto com as mãos, imaginando a humilhação sofrida por aquela criança e sua mãe. Minha mãe tentou manter a compostura, mas eu vi suas mãos tremendo. Ela agradeceu educadamente e disse que compreendia a posição do banco. Quando nos levantamos para sair, o gerente ainda acrescentou: "E façam um favor a todos nós, da próxima vez, procurem uma instituição mais adequada ao padrão de vocês." Beatriz começou a chorar silenciosamente, imaginando a crueldade daquela cena. Saímos do banco sob os olhares julgadores de funcionários e clientes. Minha mãe conseguiu manter a dignidade até chegarmos à rua. Mas quando entramos em nossa velha carroça, ela desabou em lágrimas. Lágrimas de humilhação, de desespero, de impotência diante da crueldade humana. Antônio fez uma pausa, permitindo que a emoção da lembrança se dissipasse um pouco. Durante todo o caminho de volta para casa, minha mãe chorou em silêncio. Não por causa do empréstimo negado. Ela sabia que havia outras alternativas. Chorava pela forma desumana como fomos tratados, pela frieza com que nossa dignidade foi pisoteada. Marina se aproximou e ofereceu um lenço a Antônio, que agradeceu com um sorriso gentil. Naquela noite, depois que meu pai dormiu, minha mãe me chamou para conversar novamente. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas sua voz havia recuperado a firmeza habitual. Ela me disse algo que carrego no coração até hoje, palavras que moldaram completamente quem me tornei. O fazendeiro olhou ao redor, garantindo que todos estivessem ouvindo. Ela disse: "Filho, hoje fomos humilhados por pessoas que se consideram superiores a nós. Mas quero que entenda uma coisa: superioridade verdadeira não vem do dinheiro no banco ou das roupas que vestimos. Vem da forma como tratamos nossos semelhantes, especialmente aqueles que precisam de nossa ajuda." Paulo Henrique assentiu, reconhecendo a sabedoria profunda daquelas palavras. "E depois", continuou Antônio, "ela fez um pedido que se tornou a missão da minha vida. Disse: se um dia Deus nos abençoar com prosperidade, prometa que nunca permitirá que alguém seja tratado da forma como fomos tratados hoje. Prometa que usará sua boa sorte para restituir a dignidade de outras pessoas que possam passar pela mesma situação." O silêncio que se seguiu era reverencial. Rafael sentiu seu coração se partindo, imaginando a dor de uma criança testemunhando a humilhação de sua mãe. "Prometi a ela naquela noite", disse Antônio com voz firme, "que se algum dia tivesse condições, dedicaria minha vida a honrar sua memória, ajudando pessoas necessitadas e garantindo que ninguém fosse humilhado como nós fomos." Antônio se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. 2 semanas depois daquele dia terrível no banco, minha mãe começou a apresentar sintomas de uma doença que não conseguimos identificar.
Ela tossia muito, tinha febres altas e estava perdendo peso rapidamente. Não tínhamos dinheiro para médicos ou remédios adequados. A voz do fazendeiro se embargou novamente. Tentamos todos os remédios caseiros que conhecíamos, pedimos ajuda a vizinhos, mas nada funcionava. Minha mãe, mesmo doente, continuava se preocupando mais conosco do que consigo mesma. Cozinhava quando tinha forças, cuidava da casa, tentava manter a normalidade. Dona Esperança chorava abertamente, tocada pela tragédia que marcara a infância de Antônio. Na última noite de sua vida, minha mãe me chamou para perto de sua cama. Ela estava muito fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com amor e determinação. Segurou minhas mãos e disse: "Meu filho, não se esqueça da promessa que me fez. O mundo precisa de pessoas boas, pessoas que escolham ser gentis, mesmo quando não são tratadas com gentileza." Rafael não conseguia parar de chorar. Compreendeu que sua atitude não havia ferido apenas o orgulho de um cliente rico, mas havia reavivado memórias dolorosas de uma das piores épocas da vida daquele homem extraordinário. Ela morreu em meus braços ao amanhecer, pedindo desculpas por não ter conseguido dar uma vida melhor para nossa família. Suas últimas palavras foram: "Seja sempre uma pessoa de bem, meu filho. Faça a diferença na vida de alguém." Antônio voltou ao centro do grupo, visivelmente emocionado, mas determinado a concluir sua história. "Por isso", disse ele, olhando diretamente para Rafael, "quando herdei a fortuna do meu pai, anos depois, nunca esqueci da promessa que fiz à minha mãe. Cada escola que construí, cada poço que perfurei, cada família que ajudei, foi uma forma de honrar a memória de Conceição Benedito e manter viva a promessa feita naquela noite terrível." Paulo Henrique se aproximou e, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão para Antônio. "Senhor Benedito, sua mãe criou um filho extraordinário. Tenho certeza de que ela estaria imensamente orgulhosa do homem que o senhor se tornou." As palavras de Antônio ainda ecoavam pelo saguão do banco quando Rafael se aproximou dele com passos trêmulos. O gerente estava visivelmente transformado, não apenas arrependido, mas profundamente tocado pela história que acabara de ouvir. Suas mãos tremiam enquanto tentava encontrar palavras adequadas para expressar o turbilhão de emoções que tomava conta de seu ser. "Senhor Benedito", disse Rafael com voz embargada, "agora entendo que o senhor não é apenas um cliente que foi maltratado. O senhor é a voz de sua mãe ecoando através do tempo, é a materialização de uma promessa sagrada feita por uma criança que amava profundamente sua família." Antônio observou o jovem gerente com olhos compreensivos. Podia ver que algo fundamental havia mudado naquele homem. A arrogância havia sido completamente substituída por uma humildade genuína e um desejo sincero de redenção. Era exatamente esse tipo de transformação que sua mãe havia sonhado provocar no mundo. "Senhor Rafael", respondeu Antônio suavemente, "minha mãe sempre dizia que as pessoas não nascem más. Elas apenas se perdem pelo caminho e precisam de alguém que as ajude a reencontrar sua humanidade. O senhor não é uma exceção, é apenas alguém que estava caminhando na direção errada e agora tem a chance de mudar de rumo." Marina se aproximou, carregando uma cadeira para que Antônio pudesse se sentar mais confortavelmente. Sua atitude era completamente diferente da recepção inicial. Agora, tratava o fazendeiro com o respeito e carinho que ele sempre merecera. Seus olhos brilhavam com uma admiração genuína, como se estivesse na presença de alguém verdadeiramente especial. "Senhor Benedito", disse Marina, hesitando por um momento antes de continuar, "gostaria de contar algo que aconteceu comigo há algumas semanas. Talvez ajude o senhor a entender como sua presença aqui hoje está mudando mais vidas do que imagina." Antônio assentiu gentilmente, convidando-a a compartilhar sua história. Percebia que a jovem carregava um peso na consciência e que falar sobre isso seria parte de sua própria cura. "Há algumas semanas", começou Marina,
suas mãos tremendo ligeiramente. Uma jovem mãe veio ao banco tentando conseguir um empréstimo para pagar o tratamento médico de sua filha pequena. Ela estava completamente desesperada, chorava muito, implorava por uma oportunidade. A criança, uma menina de apenas 5 anos, estava em seus braços claramente debilitada e precisando urgentemente de cuidados médicos. Beatriz se aproximou, colocando a mão no ombro de Marina em apoio. Ela também parecia ter algo a confessar e esperava sua vez de falar. A mulher explicou que era viúva, que trabalhava como diarista para sustentar a família, mas que todo o seu dinheiro estava sendo gasto com remédios e consultas médicas básicas. Ela precisava de uma quantia maior para um procedimento específico que salvaria a vida de sua filha. Marina hesitou, claramente envergonhada. Eu a tratei com frieza total, seguindo rigidamente os protocolos do banco, sem considerar nem por um segundo sua situação humana desesperadora. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Todos podiam imaginar o desespero daquela mãe sendo recebida com indiferença burocrática em um momento de extrema vulnerabilidade. Lembro-me de cada detalhe daquela conversa, continuou Marina, com lágrimas se formando em seus olhos. A mulher se chamava Luciana Santos e sua filhinha se chama Sofia. Luciana me explicou que havia tentado vários bancos, que estava disposta a pagar juros altos, que daria qualquer garantia necessária. Mas eu simplesmente segui o protocolo padrão e neguei o pedido sem nem mesmo consultar possibilidades alternativas. Antônio escutava com atenção total, sua expressão demonstrando uma mistura de tristeza e compreensão. Reconhecia naquela história ecos da experiência traumática vivida por sua própria mãe. Senhor Rafael me instruiu a negar o empréstimo porque ela não atendia aos critérios de renda mínima estabelecidos pelo banco. Continuou Marina, olhando para seu chefe com uma expressão que misturava acusação e perdão. A mulher saiu do banco chorando desesperadamente, carregando sua filha doente nos braços, sussurrando palavras de consolo para a criança que claramente não entendia por que sua mãe estava tão aflita. Rafael baixou a cabeça, lembrando-se perfeitamente daquele caso. Na época, havia considerado apenas os números frios dos regulamentos bancários, ignorando completamente o aspecto humano da situação. A imagem da mãe desesperada e da criança doente havia ficado gravada em sua mente, mas ele havia escolhido suprimir qualquer sentimento de culpa. Depois que elas saíram, prosseguiu Marina, fiquei pensando naquela cena durante dias, via o rostinho pálido da menina, ouvia os soluços abafados da mãe. Tentei me convencer de que havia feito apenas meu trabalho, mas algo dentro de mim sabia que havia participado de uma grande injustiça. Dona Esperança se aproximou do grupo, claramente tocada pela confissão de Marina. Suas próprias experiências com dificuldades financeiras a faziam compreender perfeitamente o sofrimento daquela família. Marina, minha filha, disse Dona Esperança com ternura. O importante é reconhecer quando erramos e estar dispostos a consertar nossos erros. Isso é o que nos torna humanos de verdade. Aquela mãe se chamava Luciana Santos, disse Rafael em voz baixa, finalmente encontrando coragem para falar. Lembro-me perfeitamente dela, porque voltou ao banco mais 2 vezes nas semanas seguintes, sempre sendo rejeitada pelos mesmos critérios inflexíveis. Cada visita dela me incomodava mais, mas eu continuava escondendo meus sentimentos atrás de regulamentos e procedimentos. Rafael fez uma pausa, claramente lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Da última vez que Luciana veio ao banco, continuou ele, ela não estava mais chorando. Estava visivelmente exausta, derrotada, mas mantinha uma dignidade impressionante. Olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que nunca consegui esquecer. Senhor, não estou pedindo caridade. Estou pedindo uma oportunidade de salvar minha filha. Estou pedindo que vejam em mim uma mãe desesperada, não apenas um número em suas planilhas. As palavras de Rafael ecoaram pelo saguão,
criando um silêncio pesado, carregado de culpa coletiva e arrependimento. Antônio fechou os olhos por um momento, claramente tocado pela história. Quando os reabriu, havia uma determinação renovada em seu olhar, uma força que vinha de décadas de experiência, ajudando pessoas em situações similares. "Sabem onde posso encontrar essa família?" perguntou ele, sua voz carregada de urgência e compaixão. Paulo Henrique se adiantou imediatamente. "Senhor Benedito, posso tentar localizá-los através de nossos registros internos. Mantemos arquivo de todas as solicitações, incluindo endereços e informações de contato dos requerentes." "Perfeito", disse Antônio, retirando seu telefone celular antigo do bolso da camisa. "Quero que essa seja nossa primeira ação oficial no programa social que criaremos. Vamos encontrar Luciana Santos e sua filha Sofia, e vamos garantir que recebam toda a ajuda necessária, não apenas médica, mas também emocional e social." O comprometimento imediato de Antônio em resolver uma situação que nem mesmo era sua responsabilidade tocou profundamente todos os presentes. Era uma demonstração prática de como uma pessoa pode transformar indignação em ação construtiva. Dona Esperança, que havia observado toda a conversa em silêncio, se aproximou com lágrimas nos olhos e uma determinação surpreendente para sua idade. "Senhor Antônio", disse ela, "posso contribuir com algo para ajudar essa família? Não tenho muito dinheiro, mas tenho algumas economias guardadas durante anos. Gostaria muito de fazer parte dessa corrente do bem que está nascendo aqui hoje." A generosidade espontânea da senhora idosa tocou profundamente todos os presentes. Era a prova de que a bondade não depende da quantidade de recursos disponíveis, mas da disposição genuína de ajudar o próximo. Beatriz se adiantou também, inspirada pelo exemplo de Dona Esperança. "Eu também quero ajudar de alguma forma", disse ela com entusiasmo crescente. "Posso doar uma parte do meu salário mensalmente para criar um fundo social permanente. Mesmo que seja pouco, sei que junto com outras contribuições pode fazer diferença significativa." Um por um, os funcionários e até mesmo alguns clientes que haviam presenciado toda a transformação começaram a se oferecer para contribuir com o projeto. Era como se uma energia contagiante de solidariedade tivesse tomado conta do ambiente. O empresário, que antes havia se afastado de Antônio com preconceito, agora se aproximava com passos determinados e uma expressão completamente transformada. "Senhor Benedito", disse o homem, apresentando-se formalmente, "meu nome é Carlos Drummond. Sou proprietário de uma rede de supermercados que atende toda a região metropolitana. Gostaria de estabelecer uma parceria duradoura para fornecer cestas básicas mensais para todas as famílias que forem assistidas pelo programa social." A proposta de Carlos era substancial e demonstrava como a história de Antônio estava inspirando mudanças concretas e imediatas na comunidade empresarial local. A mulher elegante que inicialmente segurava a bolsa com receio também se aproximou, sua postura anterior de superioridade completamente substituída por humildade genuína e desejo de contribuir. "Sou advogada. Meu nome é Fernanda Albuquerque", disse ela, estendendo um cartão profissional elegante para Antônio. "Tenho um escritório especializado em direito de família e gostaria de oferecer assistência jurídica completamente gratuita para todas as famílias que precisarem de orientação legal." Rafael observava toda aquela mobilização com incredulidade crescente. Em poucas horas, sua atitude preconceituosa e cruel havia se transformado no catalisador involuntário de um movimento social extraordinário que poderia impactar centenas de vidas. "Senhor Benedito", disse Rafael, sua voz tremendo com emoção sincera, "como posso organizar tudo isso de forma efetiva? Como posso garantir que esse programa funcione exatamente da forma como o senhor idealizou, honrando verdadeiramente a memória de sua mãe?"
Antônio sorriu com carinho paternal, vendo a sinceridade absoluta no olhar do jovem gerente que havia se transformado completamente. Primeiro, Rafael, vamos estabelecer critérios claros e justos para a seleção dos beneficiários. Não queremos simplesmente distribuir esmola. Queremos criar oportunidades reais e duradouras para que as pessoas reconstruam suas vidas com dignidade total e autonomia crescente. Paulo Henrique trouxe rapidamente um bloco de anotações e várias canetas, começando a registrar meticulosamente as diretrizes que Antônio estava estabelecendo para o programa social. O programa terá 3 pilares principais e interconectados, explicou o fazendeiro com clareza impressionante. Primeiro, assistência emergencial para situações críticas e urgentes, como a da pequena filha de Luciana. Segundo, microcrédito com condições especiais para pequenos empreendedores que precisam apenas de uma oportunidade real para desenvolver seus negócios e criar empregos. Terceiro, educação e capacitação profissional contínua para jovens de famílias carentes que demonstrem potencial e determinação. Marina levantou a mão timidamente, mas com uma ideia brilhante se formando em sua mente. Senhor Benedito, e se criarmos também um programa de mentoria personalizada? Funcionários experientes do banco e empresários voluntários da comunidade poderiam acompanhar individualmente as famílias assistidas, oferecendo orientação contínua e apoio emocional durante todo o processo de recuperação. Excelente ideia, Marina, respondeu Antônio, claramente impressionado com a evolução rápida e genuína da jovem funcionária. Você gostaria de coordenar especificamente essa área do programa? Acho que sua experiência pessoal e sua sensibilidade podem fazer toda a diferença. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas de gratidão pura. Pela primeira vez em sua carreira, sentia que poderia usar seu trabalho para realmente transformar vidas, ao invés de simplesmente processar transações financeiras. Seria a maior honra da minha vida, senhor, respondeu ela com voz embargada. Prometo solenemente que farei jus à confiança que está depositando em mim. Naquele momento, uma jovem funcionária que trabalhava no setor de atendimento ao cliente se aproximou hesitantemente do grupo. Chamava-se Isabel. Era conhecida por sua timidez e raramente participava de conversas no ambiente de trabalho. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se aproximava, claramente lutando contra sua natureza introvertida para compartilhar algo importante. Senhor Benedito, disse Isabel com voz inicialmente tímida, mas ganhando força conforme falava, gostaria de compartilhar algo da minha própria história, que talvez seja importante para o programa social que estão criando aqui. Todos se voltaram para ela com curiosidade respeitosa, percebendo que a jovem estava reunindo coragem para revelar aspectos pessoais de sua vida. Eu cresci em uma família extremamente pobre nos subúrbios da cidade. Minha mãe era faxineira e trabalhava em 3 empregos diferentes para criar 3 filhos completamente sozinha, depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Vivíamos em uma casa de 2 cômodos, sem luxo algum, mas sempre com muito amor e dignidade. A voz de Isabel ganhava confiança conforme compartilhava sua história, e todos escutavam com atenção crescente. Consegui estudar e chegar até esta posição profissional graças exclusivamente a um programa de bolsas de estudos oferecido por uma fundação local. Sem essa ajuda, jamais teria conseguido completar meus estudos ou sonhar com uma carreira no sistema financeiro. Sei exatamente como é importante ter alguém que acredite genuinamente em nosso potencial, quando todos os outros nos veem apenas como estatística de pobreza. Antônio se aproximou de Isabel com o carinho paternal que demonstrava naturalmente com pessoas que haviam enfrentado dificuldades similares às que ele próprio vivenciara.
Isabel, sua experiência pessoal é exatamente o que precisamos para tornar nosso programa verdadeiramente efetivo e sensível às necessidades reais. Pessoas que conhecem intimamente a realidade da pobreza podem oferecer insights valiosos sobre como realmente ajudar sem criar dependência, ou ferir a dignidade dos assistidos. Isabel sorriu pela primeira vez desde que começara a falar, sentindo-se genuinamente valorizada por suas experiências de vida que sempre havia considerado motivo de vergonha. Gostaria de propor algo específico para o programa, continuou Isabel, ganhando confiança impressionante. Que tal criarmos um sistema onde as próprias famílias assistidas possam sugerir melhorias no programa e participar ativamente de sua gestão? Elas sabem melhor do que ninguém quais são suas necessidades reais e podem identificar problemas que nós, de fora, talvez não percebamos. Rafael bateu palmas espontaneamente, genuinamente empolgado com a sugestão inovadora. Isso é absolutamente fantástico, Isabel. Um programa construído com a participação ativa e constante dos próprios beneficiários. Isso garantiria que nossas ações sejam sempre relevantes e efetivas. Paulo Henrique se aproximou com informações práticas cruciais. Senhor Benedito, nossa equipe de tecnologia conseguiu localizar Luciana Santos através dos registros bancários. Ela reside em um bairro a aproximadamente 15 quilômetros daqui, em uma casa alugada simples. Segundo as informações que obtivemos discretamente, sua filha Sofia ainda está necessitando do tratamento médico, mas felizmente a situação clínica não se deteriorou ao ponto de ser irreversível. Os olhos de Antônio brilharam com esperança renovada e alívio evidente. Saber que ainda havia tempo para ajudar aquela família era exatamente o tipo de notícia que alimentava sua determinação em fazer a diferença. Perfeito, Paulo Henrique. Quero que organizemos uma visita ainda hoje, antes que o sol se ponha. Rafael, você gostaria de me acompanhar pessoalmente nessa primeira missão? Acho extremamente importante que seja você, especificamente, a levar pessoalmente a boa notícia para elas. Rafael assentiu vigorosamente, claramente honrado e emocionado com a oportunidade de participar diretamente da primeira ação oficial da nascente Fundação Conceição Benedito. Seria uma honra indescritível, Sr. Benedito. Preciso olhar nos olhos daquela mãe e pedir perdão pessoalmente pela forma cruel como a tratei. Preciso explicar que aprendi uma lição fundamental sobre humanidade e que isso nunca mais se repetirá. Marina se aproximou com uma sugestão prática e estratégica. Senhor Benedito, que tal convidarmos Luciana para trabalhar conosco diretamente na fundação? Ela poderia ajudar a identificar outras famílias em situações similares e servir como ponte de comunicação entre o programa e a comunidade carente. Quem melhor para entender necessidades reais do que alguém que vivenciou essas dificuldades? Excelente raciocínio, Marina, respondeu Antônio com aprovação genuína. Pessoas que vivenciaram dificuldades pessoalmente são sempre as mais qualificadas para ajudar outras que passam pelos mesmos problemas. Além disso, oferecer trabalho digno é muito mais transformador do que simplesmente dar assistência financeira. Beatriz ergueu a mão timidamente, mas com uma ideia importante se formando. Senhor Benedito, posso sugerir que documentemos cuidadosamente tudo o que está acontecendo aqui hoje? Esta história extraordinária deveria ser contada amplamente para inspirar outras pessoas e empresas a criar iniciativas similares em suas próprias comunidades. Carlos Drummond, o empresário dos supermercados, se adiantou com entusiasmo crescente. Tenho contatos importantes na mídia local e regional. Poderíamos organizar uma divulgação estratégica da Fundação para inspirar outros empresários e instituições a criar programas similares. Imagine o impacto multiplicador se conseguíssemos espalhar essa filosofia por toda a região. Fernanda Albuquerque,
a advogada, acrescentou sua contribuição jurídica especializada. Posso me comprometer a ajudar na estruturação legal de outras fundações que venham a surgir inspiradas por esta iniciativa pioneira. Tenho experiência em direito do terceiro setor e posso oferecer consultoria gratuita para multiplicar esses projetos. Imagine se cada cidade importante tivesse sua própria Fundação Conceição Benedito. Antônio ficou visivelmente emocionado com a possibilidade concreta de ver o legado de sua mãe se multiplicando organicamente por toda a região e potencialmente além. Minha mãe sempre dizia que uma única vela pode acender milhares de outras velas sem jamais perder sua própria luz, disse ele, com lágrimas de alegria pura brilhando em seus olhos. Vocês estão literalmente transformando a pequena chama que ela plantou em meu coração em um farol poderoso que iluminará muitas vidas por gerações. Isabel se aproximou novamente com uma pergunta final que intrigava profundamente todos os presentes. Senhor Benedito, depois de tudo que viveu, de todas as dificuldades que superou e de toda a bondade que espalhou pelo mundo durante décadas, qual seria seu maior desejo pessoal agora? Antônio olhou cuidadosamente ao redor, observando detalhadamente cada uma das pessoas transformadas que estavam ali reunidas, unidas agora por um propósito comum, nobre, de fazer o bem no mundo. Meu maior desejo, disse ele com voz suave, mas carregada de emoção profunda, é que cada pessoa que sair deste banco hoje carregue consigo permanentemente um pouco da luz especial que minha mãe plantou em meu coração há tantos anos. Que tratem cada pessoa que encontrarem em suas vidas com a dignidade absoluta que todos os seres humanos merecem, independentemente de aparência, classe social ou situação financeira. Que escolham sempre a bondade e a compaixão, mesmo quando isso não for o caminho mais fácil. Rafael se aproximou uma última vez, claramente transformado em sua essência mais profunda. Senhor Benedito, posso fazer uma confissão final? Quando o Senhor entrou aqui hoje de manhã, eu vi apenas um homem mal vestido que claramente não pertencia a este ambiente sofisticado. Agora, olhando para o Senhor, vejo um verdadeiro anjo que veio nos ensinar lições fundamentais sobre amor incondicional, perdão transformador e redenção humana. Antônio sorriu com ternura paternal, tocado pela sinceridade absoluta do jovem gerente. Rafael, não sou um anjo nem nada parecido. Sou apenas um filho imperfeito que tenta diariamente honrar a memória de sua mãe extraordinária. E agora vocês também fazem parte desta família expandida, desta missão sagrada de espalhar bondade genuína pelo mundo. Paulo Henrique se aproximou com documentos oficiais já preparados pela equipe jurídica do banco. Senhor Benedito, tomei a liberdade de preparar os papéis iniciais para a formalização da Fundação Conceição Benedito. Se o senhor concordar, podemos oficializar tudo ainda hoje e começar as operações imediatamente. Nesse momento, Dona Esperança se levantou lentamente de sua poltrona e caminhou até o centro do grupo. Todos perceberam que a senhora idosa queria dizer algo importante antes que aquele encontro extraordinário chegasse ao fim. Meus queridos, disse ela com voz trêmula, mas firme, tenho mais de 70 anos de vida e já presenciei muita coisa neste mundo. Guerras, crises, momentos de grande tristeza e também de alegria. Mas nunca, em todos esses anos, vi uma transformação tão bonita e genuína quanto a que aconteceu aqui hoje. Suas palavras carregavam o peso da experiência e da sabedoria acumulada ao longo de décadas. Vocês me deram uma lição de que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Vou sair daqui hoje prometendo tratar cada pessoa que encontrar com o mesmo carinho que vocês demonstraram uns pelos outros. Marina enxugou uma lágrima, profundamente tocada pelas palavras da senhora. E quero fazer mais uma contribuição, continuou Dona Esperança.
retirando uma pequena caixa de joias de sua bolsa. Estas são as únicas joias que possuo, herança da minha mãe. Quero doá-las para a fundação, para que sejam vendidas e o dinheiro usado para ajudar outras famílias. O gesto de Dona Esperança ecoou as próprias palavras de Antônio sobre sua mãe ter vendido suas joias durante a crise financeira. Era como se a história estivesse se completando de forma mágica. Enquanto o sol se punha majestosamente através das grandes janelas do banco, pintando o ambiente com tons dourados que pareciam abençoar aquele momento histórico, todos os presentes sabiam que haviam testemunhado algo verdadeiramente extraordinário. Uma transformação profunda que começou com humilhação, preconceito e crueldade, mas terminou com amor incondicional, perdão transformador e a criação de um legado duradouro que tocaria milhares de vidas. A Fundação Conceição Benedito estava oficialmente nascendo naquele momento, mas mais importante ainda, nasciam também versões completamente renovadas de cada pessoa presente naquela sala. Versões mais compassivas, mais humanas, mais genuinamente comprometidas com a construção ativa de um mundo melhor e mais justo. Marina organizou discretamente uma pequena cerimônia improvisada, onde cada pessoa presente fez um compromisso pessoal de levar adiante os valores aprendidos naquele dia transformador. Rafael assumiu publicamente o compromisso de transformar completamente suas práticas profissionais, tratando cada cliente como um ser humano digno de respeito absoluto. Isabel prometeu usar sua experiência pessoal para orientar jovens carentes em situações similares às que ela própria havia enfrentado. Carlos Drummond se comprometeu a implementar programas sociais em todas suas empresas, criando um modelo de responsabilidade social empresarial. Fernanda Albuquerque prometeu dedicar pelo menos metade de seu tempo profissional a casos de assistência jurídica gratuita. Paulo Henrique anunciou que o banco criaria uma política permanente de atendimento humanizado, com treinamentos regulares sobre empatia e dignidade humana. E em algum lugar no Reino Celestial, Conceição Benedito sorria com orgulho infinito, sabendo que sua promessa de criar um filho bondoso havia gerado frutos muito além de seus sonhos mais ambiciosos, criando uma rede de bondade que se espalharia como ondas infinitas de transformação positiva. Ainda naquele mesmo dia, o quarto do hospital foi tomado por um silêncio diferente. Rafael entrou devagar, os olhos marejados, e parou diante de Luciana. Pela primeira vez, não havia arrogância em seu rosto, apenas arrependimento. "Eu errei", disse ele com a voz falhando. "Me perdoe." Luciana não respondeu de imediato. Apenas apertou a mão da filha com mais força. Antônio observava tudo em silêncio. Quando o médico entrou trazendo a confirmação de que o tratamento de Sofia havia sido integralmente aprovado, ele sentiu algo que não sentia há décadas. Antônio fechou os olhos por um instante. A promessa que sua mãe lhe fizera quando ele tinha 12 anos, finalmente estava se cumprindo.